O painel Agora Health, Ecossistema de Saúde e Inovação de Joinville. Nós vamos dar início. Antes, porém, queremos registrar com muita honra a presença do gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, o ex-prefeito de Joinville, Carlito Mers, que está conosco aqui representando um dos parceiros dessa nossa atividade de hoje, o Summit Saúde 2023. Convidamos para que possa falar sobre este tema o painelista Diego Zagonel de Camargo Melo, da Clamed Farmácias, a quem pedimos que suba ao palco com nossa saudação de salva de palmas. Está aqui conosco. Diego Zagonel de Camargo Melo é nascido em Curitiba, mas é joinvilense de coração. Tem 37 anos, dos quais 20 estão sendo dedicados à tecnologia e inovação. É empreendedor com MBA em Gestão de Tecnologia e Negócios Digitais, atua na Clamed Farmácias como gerente corporativo de inovação e negócios digitais, responsável pelo CLIC, o Lab Inovação, e o DVU, Unidade de Negócios Digitais. É membro ativo no ecossistema de inovação e empreendedorismo de Santa Catarina, foi cofundador do Sino, o grupo de gestores de inovação de Joinville e região. E além de atuar como mentor de startups pela ACAT, Inova Park e Confound. Nosso convite também ao senhor Xander João Turcati, do Hospital Dona Helena, a quem pedimos, com uma salva de palmas, que também dirige-se ao palco, já sendo recepcionado. Xander João Turcati é gerente de inovação do Hospital Dona Helena, investidor anjo e mentor. Tem formações em tecnologia, gestão empresarial e gestão de saúde, com habilidades de comunicação multilateral, com órgãos regulares e a tripartite SUS, estabelecimento de relacionamentos institucionais intra- e extra-organização, e aplicabilidade de conhecimentos específicos em temas de saúde suplementar, pública e gestão hospitalar. E convidamos também o senhor Jean Alex Pereira, da Zelabs, com a nossa saudação também, por gentileza, encaminhando ao nosso palco. Ele é head de inovação da Zelabs Hub, de inovação do Sistema Unimed de Santa Catarina e da Zitrus Health Tech, uma empresa do Grupo Unimed catarinense. É formado em Ciência da Computação, pós-graduado em Gestão de Projetos e XBA em Gestão Exponencial pela Sternse. Possui mais de 12 anos de experiência na área da saúde, é membro ativo no ecossistema de inovação, empreendedor, mentor e investidor em startups. Conosco também, nós convidamos a senhora Suelen Bastos, do Grupo Opti, também da mesma forma convidando-a com essa nossa saudação. Suelen é designer de serviço no Grupo Opti, o maior grupo de oftalmologia da América Latina. Ela busca trazer a visão e as ferramentas do design para os projetos de inovação em saúde em que atua, assim como os conhecimentos adquiridos em mais de 5 anos de experiência na área da saúde. É formada em design, com habilitação em programação visual pela Univille e pós-graduada em design da experiência do usuário também pela Univille. Portanto, eu passo a palavra ao senhor já, né? Boa tarde, senhores e senhoras. Para nós, eu falo em nome também dos meus colegas de palco. É um prazer enorme estar neste evento de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o ecossistema de inovação de Joinville, trazer algumas experiências, trazer o propósito desse ecossistema, de alguns players que se reuniram nos últimos meses, nos últimos anos, ao fomento da inovação em saúde e ao fomento da pesquisa clínica e, basicamente, aonde a gente possa entregar uma melhor experiência e uma entrega de valor para o nosso cliente, dentro de uma jornada, olhando para linhas de cuidado e olhando para a saúde do futuro e tendências nos próximos anos. Então, o painel em si, ele se resume ao compartilhamento de grandes nomes que estão aqui, ao palco. Esse compartilhamento, então, visa
trazer um pouquinho do que Joinville está fazendo e o que esses players estão fazendo de conexões no Brasil e até mesmo fora do Brasil. Vou rapidamente aqui, vou me apresentar. Então, eu sou Shaner João Turcati. A gente vai fazer aqui, antes de eu me apresentar, a gente vai fazer uma espécie de bate-bola, os meus colegas aqui de palco, onde cada um vai trazer um pouquinho do que faz e também das suas contribuições para o ecossistema. Então, eu sou Shaner João Turcati, eu sou gerente de inovação do Hospital Dona Helena, o Hospital Dona Helena situado em Joinville, uma senhora já de 106 anos, de origem alemã, que inova e sempre inovou. E, em 2022, montou um centro de inovação para fomento e desenvolvimento de soluções inovadoras. E esse centro ele está caracterizado por alguns eixos de atuação. Então, o eixo de atuação voltado ao impacto assistencial, então toda a inovação que a gente traz para o Hospital Dona Helena, ele visa ou aumento da oferta, ou redução de custos, ou qualificação de pessoas e processos. Nós temos também um critério que é aderência à estratégia da instituição e dos nossos parceiros. Por nós sermos uma incubadora, a gente também tem um viés de parceria. Então, a gente olha para a estratégia do parceiro e valida se aquela inovação também faz sentido para ele. No viés de ciência avançada, a gente sempre está olhando as inovações voltadas e alinhadas às políticas nacionais de saúde e de inovação e tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia e também do Ministério da Saúde. E no impacto social, o Hospital Dona Helena, por meio do seu centro de inovação, ele tem o grande propósito de fomentar e subsidiar tecnologias para a área pública. Então, toda a receita que é oriunda das conexões com as startups, dos equities ou dos parceiros, essa receita ela é devolvida para o público para o fomento de novas tecnologias, fomento de melhorias de processos de uma forma gratuita para o SUS. Então, esse também é a conexão que um hospital hoje privado faz com o SUS. Os nossos modelos de negócio, então a gente tem um modelo de negócio que é incubadora e aceleradora. O Hospital Dona Helena ele tem um fundo de investimento próprio e um fundo de investimento junto à Bossa Nova, voltado à Health Techs, onde a gente tem aí a captação de recursos e o investimento em startups pelo ambos dos fundos. E também a inovação fechada e a inovação aberta, onde, mais para frente, na nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho das nossas iniciativas. As nossas formas de investimento, então, é sempre o equity ou o smart money, para tracionar as startups desde o momento da ideação, pré-seed, fazer com que ela navegue na esteira e que ela não caia no vale da morte, né, que a gente sempre fala aqui. Quando a gente pega uma startup na ideação, a gente tem uma responsabilidade muito grande que ela vá até a emissão da sua nota fiscal e que ela tracione bem e dê escalabilidade. Em números, aproximadamente, o hospital hoje ele tem 106 anos, é um hospital de 202 leitos, com um centro de inovação que, em menos de um ano, já recebeu 180 startups. Hoje nós temos aproximadamente 46 iniciativas na esteira de inovação, depois vou falar um pouquinho mais sobre quais são. E um ponto importante aqui, nós também fomos campeões da inovação. Então, o Hospital Dona Helena ele é o 19º colocado entre as 50 mais inovadoras do sul do país. Também fomos agraciados com esse prêmio em julho. Rapidamente, eu vou passar aqui para os meus colegas. Vou passar para o Diego, para que faça a sua apresentação. Eu vou fazer uma espécie de moderação e meus colegas, por favor, fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, acho que já teve a devida apresentação. Queria agradecer aqui o convite do Ademar para a gente estar podendo compartilhar um pouco com vocês do nosso trabalho na inovação e na saúde. Bom, meu nome é Diego, eu sou gerente de inovação e negócios digitais da Clamed Farmácias. Então, vocês devem nos conhecer mais na rua pelas nossas bandeiras.
Então, hoje nós já batemos a marca de 640 lojas no país, 5 estados. A nossa maior bandeira é a bandeira Preço Popular, onde a gente já bateu mais de 550 lojas. E somos a sexta maior rede de farmácias do Brasil, com um faturamento aí que no ano passado bateu os 3 bilhões. Hoje somos o terceiro maior varejo de Santa Catarina e uma empresa genuinamente joinvilense de 104 anos. Dentro dessa jornada, dentro da Clamed, a gente desenvolveu o CLIC, que é o Clamed Laboratório de Inovações Corporativas, onde a gente busca tracionar as verticais de varejo, mas muitas verticais de saúde, né? A farmácia, como um estabelecimento de saúde reconhecido por lei, ela pode agregar muito nessa jornada de saúde que a gente tem. Hoje, uma jornada aí, quem sabe, muito fragmentada. E a gente estuda isso e trabalha e traciona projetos voltados para a melhoria. Além do laboratório de inovação, eu desenvolvo um trabalho com a parte digital da empresa, então todos os nossos canais digitais, desde e-commerce até um bot de vendas, ficam dentro dessa unidade de negócios digitais que a gente desenvolve junto com os projetos. E a gente vai discorrer um pouco mais do assunto no painel. Passa a palavra então para o Jean, gerente dos Elabs. Jean, por favor, sua apresentação. Bom, obrigado, Xander. Boa tarde a todos. Me chamo Jean, né? Sou o Head de Inovação, o gerente de inovação do Zelabs. O Zelabs é um hub de inovação, uma iniciativa do Sistema Unimed catarinense, ou seja, é uma iniciativa que reúne as suas 23 unidades do Estado em prol da inovação. É um hub aí que centraliza iniciativas que buscam trazer novas tecnologias, novas tendências, novos negócios também para o ecossistema, nesse caso de saúde, mas bem direcionado para o Sistema Unimed. Trabalhamos aí muito, falando um pouquinho do que está no slide aí, vocês conseguem acompanhar os nossos números do Estado, a quantidade de beneficiários que a gente atende, quantidade de unidades que a gente tem no Estado, ou seja, é um ecossistema muito rico, valioso para que sentido? Para que a gente possa validar teorias, possa validar tese, possa trazer startups que estão aí iniciando no ecossistema, estão iniciando na área de saúde, ou que já estão com o seu MVP rodando, e a gente possa conectar para dentro de casa. Vou dizer que hoje é um dos principais desafios, né? Temos aí uma série de soluções emergentes ou rodando já dentro do cenário de saúde. O nosso desafio justamente entender a necessidade do sistema Unimed, que é complexo, é grande, como vocês estão vendo, tem sua história, né, sua evolução, mas ainda tem muito a caminhar, e pegar essas tendências novas e trazer para dentro de casa, conectar essas entidades de uma maneira coerente, que traga resultado e traga melhor qualidade para o beneficiário, que é o nosso objetivo, é o nosso trabalho constante. Dentro da nossa esteira, nós trabalhamos com cultura, com aceleração de startup, com investimento em startup, mas também apoiando principalmente as áreas de negócios, a fazer levantamento e diagnóstico de necessidades reais, dores reais que a gente fala, para daí sim ir para o ecossistema e buscar as soluções que a gente realmente necessita para dentro de casa. Basicamente é isso. Passo a palavra agora também para o Xander. Obrigado, Jean. Suelen, por gentileza, sua apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Suelen, eu atuo como designer de serviço. Na área da saúde, eu tenho experiência há cerca de 5 anos, então eu estou iniciando aqui, tenho muito a aprender com os meus colegas, mas queria falar um pouquinho agora sobre o Grupo Opt, que é onde eu trabalho. O Grupo Opt é o maior grupo de oftalmologia da América Latina. Nós estamos divididos nas 5 regiões do Brasil, em 85 unidades de atenção à saúde e 28 marcas. Nosso modelo de negócio é aquisição, né? E esse também é um desafio semelhante do Gian, no sentido de serem operações diferentes, com sistemas legados, né, com modus operandi diferentes, em que a gente tenta sempre padronizar. Esse é um dos grandes desafios. Hoje somos cerca de 3.000 funcionários, 1.400 médicos oftalmologistas, e a gente costuma dizer que o time de inovação, apesar da célula responsável por entregar a inovação diariamente
no Grupo Opt ser pequena, o time de inovação ele é grande, ele é cerca de quase 5.000 pessoas mesmo, que atuam dia a dia com a jornada do paciente. Como é que a gente faz para estimular uma cultura de inovação, para que todas essas quase 5.000 pessoas consigam se sentir confortáveis e tendo recursos para trazer luz, trazer ideias solucionadoras de problemas reais. A gente precisa estimular a cultura de inovação, como a gente faz isso é tendo um programa de inovação colaborativa, que a gente chama de Voa Mais, por isso que está na tela o logo, onde a gente consegue criar um fluxo, um funil de ideias, deixando as pessoas confortáveis para trazer suas ideias e mediante também premiações anuais, para que as equipes colaborem juntas, criem soluções e atuem na execução das soluções também. Tem um outro logo aí na tela que eu também preciso comentar, que é o time de CX+. O time de inovação ele fica dentro de um time de experiência do paciente, né? Então, é um time completo, com tecnologia, com inovação, o time de digital, transformação digital e relacionamento com o paciente. Marketing também faz parte desse time. E um pouquinho mais sobre como a gente olha, né, para a inovação dentro da Opt. A gente busca sempre ter o olhar para todas as jornadas. Então, a jornada do paciente, do colaborador, do médico, oftalmologista, e dos nossos parceiros também. Então, a gente sempre tenta fazer um cross entre essas jornadas para não ficar ninguém de fora. Passo a palavra agora para o Chander novamente. Obrigado, Suelen. Obrigado a todos até agora. Então, aqui a gente passa pela apresentação então, dos membros do palco. Que é importante a gente destacar que o Agora Health é um movimento, é uma vertical que está dentro do Agora Tech Park, que hoje, então, ele está dentro do Perini Business Park, onde é o maior parque multissetorial da América do Sul, corresponde a 2% do PIB do Estado, mais de 300 empresas e 13 nacionalidades. O Agora Health, que é o tema que a gente vai trabalhar, como eu comentei, dentro do Agora Tech Park, onde, então, ele corresponde, aí, no último ano, 790 milhões de faturamento, mais de 4,2 mil visitantes ano, 1,5 mil postos de trabalhos, 260 eventos, 108 operações que rodam dentro do parque e 9 projetos estruturantes. E o Agora Health é um desses projetos, que é o objeto dessa apresentação. Falar um pouquinho, então, de Agora Health. O Agora Health é uma das verticais do Agora Tech Park, o qual reúne players. O pessoal ficou em silêncio, né? Você viu? Obrigado. Então, o Agora Health é um movimento que reúne os players atualmente, Hospital Dona Helena, Clamed, Unimed Federação Santa Catarina e o Grupo Opt, que visa, então, a conexão de agentes de saúde, sendo motores de inovação, olhando para a interoperabilidade de soluções. O Agora Health, então, é um movimento de pessoas que têm a fé na inovação e que visam o crescimento exponencial do ecossistema de inovação de Joinville, do Brasil e conexões internacionais. O que a gente trabalha, então, dentro desse contexto de Agora Health? Quando a gente começou a trabalhar, a gente começou a olhar com um viés muito forte de interoperabilidade de dados. E como fazer interoperabilidade de dados em empresas para que a gente possa ter uma jornada de paciente, uma entrega de valor para o paciente que passa por esses players aqui e outros players que a gente está angariando para esse movimento. A ideia de estrutura do Agora Health é que nós temos então os grupos de trabalho, outros players de saúde e a academia.
E isso faz com que a gente tracione cada vez mais o movimento de ecossistema de inovação em saúde de Joinville, Santa Catarina e Brasil. Olhando para esse momento de interoperabilidade de dados, a gente diz, cara, antes de nós fazermos interoperabilidade de dados, vamos olhar para a interoperabilidade de soluções e ser um grande hub de soluções em health e no varejo. E aí, tomada essa decisão, definimos, então, toda a estruturação de governança desse movimento e olhamos, então, para design, estamos olhando para a comunidade, marketing, dados e eventos, sustentados por startups, projetos integradores e a academia. Então, essa aproximação que esses players hoje fazem por meio dessa vertical, ela visa, e a gente vai discorrer um pouco mais no painel, visa conectar os pesquisadores, visa conectar os estudantes e visa conectar as empresas que precisam de campo de atuação, tanto no varejo quanto na saúde, seja na saúde hospitalar, na saúde suplementar e no varejo. Certo? Fica aqui o convite a todos vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre o Agora Health, a conectarem as suas startups, a conectarem as suas empresas. Um ponto importante que eu acabei não falando é a conexão que o Agora Health está iniciando agora com a indústria farmacêutica por meio de projetos de pesquisa clínica. Então, eu reforço aqui o convite para que, se vocês tenham interesse, existe aí uma grande oportunidade de conexão e fomento à inovação por meio desses players e tantos outros players que a gente quer embarcar nesse movimento dentro do Agora. A gente combinou aqui uma espécie de bate-papo em temas, e a gente trouxe 4 grandes temas para esse painel, divididos entre nós, que trazem um pouco do que é o ecossistema de inovação de Joinville e que também tem reflexo ao ecossistema de inovação do estado de Santa Catarina e de outros estados do Brasil. Diego, Jean, na visão de vocês, quais os principais desafios que o ecossistema de inovação em saúde enfrenta atualmente em Joinville? E tenho certeza que a contribuição de vocês, com os desafios que vocês trouxerem a palco, serão também os desafios de outros players de outros estados e outras cidades. Obrigado. Bom, vamos lá. Talvez um dos desafios seja principalmente o fator principal da criação do grupo, o que motivou a criação e a geração de sinergia, que é a jornada fracionada, né, do nosso paciente. Então, todos nós somos pacientes e quando entramos em uma jornada de saúde, seja por algum problema pessoal, seja por alguma doença, nós passamos por uma série de empresas, passamos por uma série de serviços, passamos por uma série de soluções, mas que muitas vezes não se conversam entre si, acabam estando até, às vezes, em mercados separados, e quem sofre com isso é o próprio paciente, né? Então, a gente está falando aqui de hospitais, a gente está falando de clínicas, laboratórios, a gente está falando de farmácias, a gente está falando de serviço assistencial. Hoje, o Brasil é referência através do DataSUS, em interoperabilidade de dados, mas a gente não tem ainda uma experiência fluida para os nossos clientes, os nossos pacientes, né? Nós, como farmácia, percebemos muito isso, porque nós somos a porta de entrada para muita gente, e que a gente entende que a gente poderia agregar muito mais se a gente estivesse entendendo a jornada completa dos clientes que chegam no nosso balcão, que chegam nos nossos canais. E não tendo esse conhecimento, a gente acaba tendo uma ação mais reativa em relação ao que é solicitado.
E então, talvez um dos problemas que foi base do grupo, e continua sendo um grande problema, não só em Joinville, mas eu acredito que é um problema global, é um dos nossos grandes desafios, e que a gente busca alguns formatos, hoje lá, com um grupo ainda pequeno, mas a gente busca alguns formatos para tentar começar a gerar algum tipo de solução ou algum tipo de integração que melhore essa jornada tão fracionada. Jean, quer completar? Não, até enquanto você estava comentando, eu estava lembrando um pouquinho do nosso histórico. Se for ver, a nossa jornada começou aí um pouco mais de 2 anos, onde a gente começou a ter alguns encontros orgânicos, vamos falar assim, para discutir alguns temas de saúde. E daí, como o Xander bem comentou, a gente começou a falar sobre a interoperabilidade de dados, entendendo que aquilo ali era uma necessidade no momento, né? Mas eu acho que o principal desafio quando a gente começa algo desse tipo, Joinville por si só é uma cidade de grande porte, com empresas importantes, mas que ao mesmo tempo, principalmente na área de saúde, né, com N empresas, N startups, mas que ao mesmo tempo não se conversavam. Então, dos primeiros desafios que a gente teve e ainda tem, eu acho que é conectar de uma maneira mais consolidada, mais próxima esse ecossistema de saúde, para o entendimento justamente no que o Diego comentou. A saúde, por si só, ela é fragmentada. A gente sabe quantos agentes são envolvidos numa jornada de atendimento e do cuidado do paciente. Quanto mais próximo a gente estiver, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar, a nível de problema, sabe? Mas eu quero puxar outro ponto também. Se a gente for acompanhar o mercado, se a gente for ver, a gente está com mais de 1.000 startups, vamos dizer assim, na área de health tech. Mais de 60% surgiu a partir de 2016. Se a gente ver a quantidade de startups, quantidade de soluções que estão nascendo no mercado de saúde, quantidade de dados gerados, quantidade de conexões necessárias, como trabalhar com tudo isso, como conectar tudo isso com o benefício do paciente, com o benefício do cliente, nesse caso, né? Como trabalhar isso na maior solução. Então, esses problemas que eu vejo que a gente tem, sim, dentro de casa, tem, sim, discutido esses problemas, né? E que eu entendo que não é só de Joinville, é de qualquer lugar, mas Joinville, por uma jornada, ela é mais recente. A gente começou isso há um pouco mais de 2 anos, né? Florianópolis, por o que eu tenho acompanhado, tem alguns movimentos maiores na área de saúde, tem alguns movimentos já mais consolidados, mas que as dores são bem parecidas, né? Não, o AgoraHealth ele não é o fim, é o meio. É um meio que a gente encontrou de buscar essa solução, de buscar criar soluções em cima disso. A gente sabe que existem outras iniciativas, e a gente está aqui justamente para também abrir o grupo e tentar se conectar ao maior número de players e parceiros, porque por mais que seja um desafio de Joinville, a gente encara num primeiro momento como um desafio de Santa Catarina, e a gente tem um potencial muito grande em aumentar essa conexão. A gente já tem uma relação aí de alguns anos com a ACM, onde a gente busca justamente ampliar essas conexões, ampliar essa orquestração, talvez, das soluções. Porque essa interoperabilidade de soluções, ela requer, né, um orquestramento, porque quando você trabalha muito fragmentado, no final das contas, quem está sofrendo são os pacientes que estão na ponta. E com essa, talvez, né, essa enxurrada de soluções de health que surgiram nos últimos anos, talvez a gente possa ter fracionado um pouco mais ainda, né? Desculpa, fragmentado. Pode ter fragmentado um pouco mais ainda. Porque cada vez surge mais uma aplicação, cada vez surge mais alguma solução que não se conversa. Então, a gente começou a trabalhar muito forte em cima de interoperabilidade de dados, e a gente também teve um choque com a realidade de que não é nada fácil fazer. Então, a gente entende que a própria interoperabilidade de soluções é um caminho para a gente, quem sabe, chegar num dia mais fluido, onde os dados sejam trabalhados e possam fluir de maneira mais organizada. Oi. Bom, né, o segundo tema é como as parcerias entre instituições de saúde, empresas, startups podem impulsionar a inovação em saúde em Joinville. Tá? Su, explica para a gente um pouco sobre, né, como que a gente está tentando solucionar esse problema dentro do Health. Bom, eu vou trazer meu ponto de vista como designer, né? E eu acredito que... Oi?
Alô? Acredito que, trazer o meu ponto de vista como designer, eu acredito que o design é uma ferramenta que se propõe a solucionar esse desafio da fragmentação das jornadas. Então, com o design, as ferramentas do design, a pesquisa, entender o usuário, a gente conseguir entender em quais momentos da jornada do paciente a gente consegue conectar soluções, acredito que faz toda a diferença para que a gente consiga criar, formar parcerias e divulgar para o mercado as soluções, né? A questão da conexão mesmo, promoção de eventos, por exemplo, também são importantes para isso, porque são em momentos como este que a gente consegue conhecer de fato as soluções e ter contato com novas ideias, né? Novas criações que a gente ainda não tinha antes. Essa interação entre as instituições ela é essencial, mas para que ela ocorra, cada instituição tem que estar minimamente organizado. Tá? A gente percebeu ao longo do tempo que essa falta de organização dentro das empresas limita o nosso nível de interação. Né? Então, a gente começou o grupo muito focado na jornada e na interoperabilidade de dados e a gente teve que dar um passo atrás porque a gente começou a perceber que a gente queria se conectar, mas ninguém era conectável, digamos assim. E um talvez dos catalisadores desse processo dentro das empresas são os designers. Não sei quem aqui tem designer no seu time, mas independente do time que você tenha, é importante ter um designer, porque ele pode ser um catalisador e ele pode ser uma forma de conexão. Então, hoje, os designers do meu time de inovação, os designers da Opt, os designers da Zitros, do Dona Helena, eles conversam e eles trabalham a jornada do paciente, desenham a jornada, eles buscam criar todos os touch points dessa jornada para que a gente entenda melhor a dor do cliente na ponta. Como o designer tem uma grande habilidade e ele é treinado a ser empático com o cliente, com o paciente, eles conseguem trazer isso com uma visão bem mais pragmática para dentro das empresas e facilita essa interação, né? E também nos ajuda na hora de fazer a conexão com startups. Todos aqui temos programas de inovação aberto para conexão, mas a gente entender realmente quem que a gente precisa conectar, qual que é a sinergia que a gente precisa ter com esses players, porque senão a gente acaba também incorrendo em fragmentar mais ainda a jornada desses pacientes. Então, acho que quando a gente fala nessa interação, são elementos essenciais. Além disso, iniciativas que não são só iniciativa privada, são alguns eventos que a gente tem que ajudam na interação entre essas empresas, que hoje estão dentro do grupo e empresas que estão fora. Né? A gente participa do PDEM de Joinville, a gente participa de uma série de programas de inovação que não são focados em health, mas para que a gente também possa estar cada vez mais conectado. Em Joinville a gente tem o JEDI, Jornada JEDI, que é um programa incrível de empreendedorismo. Todos aqui apoiamos, seja com patrocínio, seja com mentor, porque a gente acredita que assim a gente estimula a conexão, além das barreiras também da saúde, né? Que isso tem um grande potencial. Né? Quando a gente fala em inovação, toda inovação importa. Então, a gente conhecer o que a indústria está fazendo de diferente, né? Não só tendo um olhar para dentro da saúde, a gente consegue ter muito mais ideias do que a gente pode verter para o contexto de saúde. Né? E nós, como uma farmácia, né, nós acabamos reunindo, sendo um hub de conexão entre uma série de players. Né? Então, a gente tem a indústria de um lado, a gente tem os médicos do outro, a gente tem os laboratórios de outro, e a gente acaba sendo um hub. E, dentro dessas conexões, a gente busca criar valor com todos. Por isso que a gente tem hoje um laboratório de inovação aberta, depois eu vou passar um pouco mais do nosso projeto da nossa loja Conceito, que justamente busca o fomento dessas conexões. Obrigado, Diego. Obrigado, Suelen. A gente entra agora no terceiro tema desse painel. Os colegas. Aqui. Esse terceiro tema, eu vou convidar o Jean e vou participar.
que é como a inovação em saúde pode contribuir para a promoção de saúde preventiva na comunidade. Eu acho que, eu tenho certeza que quando a gente fala em prevenção, a gente precisa de dados. Quando a gente olha para a inovação, o que a gente está hoje mirando, né? Então, é a inteligência artificial, que alguns painelistas também já trouxeram para nós aqui. Mas eu acho que, principalmente, a gente começar a criar um modelo ou destruir o modelo da medicina preventiva. E eu provoco esse pensamento ao fato que a gente tem, destruindo o modelo da medicina preventiva, a gente começa a criar um modelo de autocuidado. E gestão de autocuidado é uma gestão compartilhada entre o player de saúde e o paciente. A corresponsabilidade da saúde, ela visa o melhor desfecho clínico e visa uma atuação no primeiro nível de gestão, que é a atenção primária, a APS. A gente tem observado movimentos, não só em Santa Catarina, mas nível Brasil, que a alta complexidade, dado algumas especialidades, ela tende a diminuir nos próximos anos. Então, a gente está olhando para a atenção primária a um viés de levar o cara, no máximo, talvez, para uma média complexidade. E como é que a gente faz isso? Somente por meio da inovação. Obviamente que, quando a gente olha para a prevenção, e principalmente olhando para um cenário, eu falo aqui, compartilho de hospital privado, o modelo atual de remuneração das operadoras para com os hospitais não é mais sustentável. Todos já sabem, isso é chovendo molhado. E como é que a gente pega um modelo que não é mais sustentável, continua entregando o mesmo valor e mesma qualidade para o paciente? Essa é a grande pergunta que todos querem responder. E quando a gente olha para esse cenário, a gente está olhando inteligência artificial, interoperabilidade, criação de linhas de cuidado, aumento da eficiência, redução de custos, tanto para que o ecossistema de saúde, seja privado e seja público, se sustente. A gente olha estudos onde, no público, um AVC, o que o governo passa para um AVC corresponde a 18%, 19% do custo total de um tratamento de AVC no público. Isso acontece também no privado. Então, eu acho que a inovação por si, com novas tecnologias, novas drogas, inteligência artificial, vem nessa contribuição para a prevenção, para um cuidado, para o melhor desfecho e uma entrega de valor mais adequada para o paciente. Jean? Até pensando aqui, né, tipo, a inovação ela entra como um veículo, vamos dizer assim, um meio que tende a ajudar inúmeros processos ou ações já realizadas, né? Por exemplo, é comum termos as linhas de cuidados, é comum ter alguma iniciativa de atenção primária, é comum termos algum processo aí que a gente estruturou a nível de operadora, a nível de hospital, a nível de farmácia ou a nível de uma clínica especializada. Mas como fazer diferente? Como trazer um cenário que realmente a gente possa trazer um novo patamar para a saúde e não fazer mais do mesmo, sabe? Eu acho que esse é um questionamento que a gente tem feito de forma constante. Inovar nem sempre é trazer uma tecnologia disruptiva, eu vou trazer uma super tecnologia, mas é fazer melhor algo que a gente está fazendo, ou não estar fazendo ainda, sabe? E aí, quando a gente junta algumas peças importantes da inovação, como o design, que foi comentado, ou seja, que eu passe a olhar a experiência do beneficiário quando eu estou montando uma linha de cuidado, quando eu passo a pensar na jornada dele, conectando a operadora, sim, mas conectando uma farmácia, que em algum momento ele vai, conectando um hospital, que em algum momento ele vai precisar ir, seja uma emergência ou numa cirurgia mais específica. Como é que eu trago elementos que, de forma conjunta, possa trazer um novo patamar e, principalmente, que é um ponto mais delicado para mim, que, sim, temos que salvar vidas, sim, temos que manter uma qualidade, sim, temos que ter todo o viés social, mas também que as coisas parem de pé, né? O que eu quero dizer com isso? Que as contas fechem, que as coisas sejam sustentáveis financeiramente.
Porque, se não trazer inovação por inovação, sem ter esses elementos combinados e conjuntos, podem pôr a perder algumas iniciativas bem interessantes, como é comum. Tá? Eu estou há 12 anos no sistema de saúde, 14, na verdade. Já vi inúmeras iniciativas de atenção primária, cuidado, e, às vezes, a falta desse olhar de inovação de novo, conectando esses elementos que eu comentei há pouco, talvez pecou, prejudicou a sua evolução, porque foi muito no olhar técnico, às vezes, só, né, do processo que é necessário, não estou questionando isso, tá? Mas é sempre aquele elemento a mais. Então, como é que a gente pode aí trazer um novo patamar na saúde em Joinville? Eu vejo que é, sim, fazendo movimentos como esse que a gente está fazendo, ou seja, reunindo entidades principais, entidades que estão trabalhando ou atuam na área de saúde, pessoas que conhecem muito do que fazem, muito da área de negócio, muito do cuidado do paciente, muito da saúde, mas também conectando, sim, pessoas inovadoras, pessoas com mindset de tecnologia, com visionários, mas para que, de maneira conjunta e não isolada, possam trazer um novo cenário. Eu acho que o grande desafio está em trabalhar de forma conjunta, sabe, no olhar de inovação. Isoladamente, todo mundo pode fazer, não sei se para de pé, mas o conjunto que é o grande desafio, juntar esse ecossistema de uma maneira unificada. Jean, obrigado. Eu corroboro contigo. Eu acho que a interconexão e a cooperação, e não a concorrência, né, ela é importante. A gente tem ouvido em alguns momentos, nós precisamos ultrapassar a cidade X, ultrapassar o estado B, o estado A. Por que será ultrapassar? Por que não cooperar? E eu acho que o Agora Health ele vem nessa linha de cooperação, unindo players das mais diversas, dos mais diversos segmentos dentro ou das verticais de saúde, para que a gente consiga contribuir numa promoção de saúde preventiva, num novo modelo de autogestão. Por que não uma gamificação? Por que não eu gamificar o meu paciente, o meu cliente, por uma boa condução de saúde que ele tenha? Né? Então, fica aqui também esse convite para o Penso, em relação à gamificação, seja no privado ou seja no público. Por que lá no público, se eu estou atendendo, estou fazendo a minha saúde preventiva, estou tendo minha autogestão, meu autocuidado, eu não posso ter uma redução de imposto, eu não posso ter algum tipo de benefício onde eu estou cuidando da minha saúde e não indo para uma alta complexidade ou para uma média complexidade que derruba ou que aumenta os custos de uma forma exponencial. Eu corroboro exatamente contigo em relação a essa integração de players visando aí a prevenção. Diego, queres contribuir? Deixa eu colocar um exemplo prático, talvez, que a gente já executou em relação à parte preventiva, né? A gente fez um projeto com o grupo Opt, onde a gente colocou retinógrafos portáteis em algumas farmácias para fazer uma retinografia de fundo de olho para prevenção da diabetes. Então, quando a gente pega uma tecnologia dessa e coloca na ponta, numa farmácia de rua, numa farmácia de bairro, e dá acesso para a comunidade, a gente está interferindo na saúde preventiva. Porque, através desse formato, pessoas que não tinham, talvez, uma noção do risco que estavam correndo em relação ao diabetes, puderam ter acesso rápido e fácil, né, a uma retinografia. Então, quando a gente fala da prevenção e impactar, é um pouco disso. Então, quando a gente tenta trabalhar os nossos projetos aqui, é com viés prático, tentar colocar, tirar um pouco do PPT e colocar na rua para testar. A gente teve uma série de desafios para conseguir fazer isso, e principalmente para conseguir sustentar isso, o custo de operação e tudo mais, mas não é por isso que a gente deixa de fazer ou deixa de tentar. E a gente sabe que tem muitas empresas aqui com soluções que a gente pode conectar.
seja na farmácia, seja no hospital, seja no plano. Né? E esse é um dos nossos grandes objetivos como grupo. Então, quando a gente fala de prevenção e apoio na comunidade, a gente sabe que se a gente sentar e se organizar em relação a isso, a gente pode realmente impactar a ponta na prevenção. Obrigado, Diego. Jean. Passamos para o quarto tema, que é o tema onde a gente discorre um pouquinho sobre o papel da educação e treinamentos na adoção bem-sucedida de inovações. Convido a Sueli. Sueli, pode compartilhar um pouquinho de como é que está sendo a tua jornada lá e como é que o Grupo Opt tem trabalhado, o Grupo H+. Vou passar o ponto de vista do que eu estou atuando no momento, né, que é o treinamento operacional e o treinamento médico em novas soluções. É um aprendizado contínuo, precisa ser contínuo. Em geral, um público médico é um público que a gente precisa sempre adequar horários, né, para a gente conseguir engajá-los na nova rotina que está entrando no consultório. Toda inovação ela causa uma disrupção, mexe na rotina, no dia a dia do profissional. Então, a gente precisa sempre contextualizar muito bem o porquê, quais os benefícios, né? Quanto mais recursos visuais a gente conseguir trazer para os treinamentos, melhor para engajar o público de fato. E o uso de tecnologia para isso também é bem importante, né? Tem uma nova tendência que é o microlearning, que a gente consegue traduzir o conhecimento necessário nas soluções inovadoras em pílulas pequenas, sob demanda, né, onde o profissional ele consegue interagir com uma interface conversacional e ter acesso àquela informação ali em tempo né, imediato, de forma imediata. Então, é sempre importante a gente olhar para inovar também, inclusive, essa questão da educação, do treinamento, para que a gente consiga ter uma maior aderência nas novas soluções, nas inovações que entrarem, porque é para fazer a diferença no dia a dia, né? No fim do dia, é para melhorar a vida do paciente e do médico e da operação. Então, a importância da gente trazer esses artifícios, né, essas tecnologias, para facilitar essa jornada de aprendizagem, ela é de fato bem interessante, bem importante. Quando a gente fala em treinamento e fala em educação, eu quero entrar um pouquinho mais no viés da educação, se tu me permitir, que a gente tem observado, principalmente na área de assistencial hospitalar, é o desafio de criar uma inovação que se conecte ao propósito daquela pessoa que está fazendo assistência. Ou de conectar aquela inovação a uma área assistencial que faz e foi formada para ser assistência. Trago aqui um exemplo. A gente começou a acertar na aplicação de inovações dentro do Hospital Dona Helena, quando a gente começou a conectar a inovação do propósito do enfermeiro, do técnico, por exemplo, que são pessoas as quais foram formadas para ser assistência e têm um propósito de vida que é cuidar de pessoas. Então, como é que tu pega uma pessoa que é assistencial, que tem um propósito de vida de cuidar de pessoas e tenta despertar cultura inovadora nela? Então, a gente tem um caminho aí, que foi um caminho bastante robusto até a gente conseguir calibrar. E onde é que eu chego agora? Eu faço um convite à academia que nos cursos que são voltados à assistência, a gente consiga ter algo mais voltado ao empreendedorismo e à inovação. Que o profissional saia da academia com... talvez não vai ser um empreendedor, talvez não vai ser um inovador nato, mas que ele tenha uma receptividade maior da inovação. Então, eu convido aqui, sim, a academia para que ela repense, ou porque ela pense em colocar algo de formação, principalmente na assistência, do inovador e do empreendedor.
Por que eu falo isso? Porque a gente apanhou alguns meses até chegar no propósito. Então, esse trabalho de aculturamento a gente teve que fazer por alguns meses, achar o propósito da pessoa, para daí ela se inserir no meio inovador e no meio empreendedor. Outro ponto importante que cabe a gente destacar é que a enfermagem, por exemplo, que existe hoje, não vai ser a enfermagem de amanhã. Os profissionais vão ter que estar, além do seu propósito de fazer assistência, eles terão que estar aptos ao uso de novas tecnologias. E aptos, quando eu falo, não é só aptos ao conhecimento, mas é aptos em si. Não ver aquilo como uma barreira, e sim ver aquilo como algo que auxilie ele e permita com que ele vá para o próximo degrau. Que o próximo degrau é o quê? Se preparar para fazer um atendimento adequado e exclusivo para cada paciente dentro da instituição. Então, finalizando aqui os nossos temas, as nossas propostas. Jean, quer corroborar? Não, só complementando a importância e o quanto que é fundamental, eu vejo, preparar as pessoas, de uma maneira geral, sem né, dizer se tem que ser a função A, B ou C, mas de uma maneira geral na organização ou nas entidades, nesse caso de saúde, a estarem abertas, preparadas a receber novas tecnologias ou novos modelos de trabalho. Porque é um caminho sem volta, né? Se a gente acompanhar hoje a evolução, a forma como está acelerada as coisas, a forma como as tecnologias estão chegando no mercado, não tem um outro caminho, né? E eliminar essa barreira do preconceito ou do desconhecimento ajuda demais a acelerar a evolução na saúde. Então, preparar as pessoas a estarem abertas a receber ou a testar, a validar novas tecnologias que são ferramentas, são apoio, são auxiliar no meio médico, no meio, enfim, operacional. Ele é auxiliar, é um meio para algo, né? Estar aberto para isso, para mim, é fundamental. Na minha jornada de inovação aberta, que a gente acompanha, ou seja, a gente traz tecnologias para dentro de casa, eu diria que esse é o maior desafio. Então, por isso a importância da educação e da preparação das pessoas nesse ponto. Daí, como a Su comentou, microlearning ou capacitações rápidas, momentâneas, porque a gente sabe que o tempo está escasso, é fundamental e que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Só para finalizar, o que é importante também, né, quando a gente olha para capacitações dentro das empresas, os treinamentos, quando a gente olha, vamos fazer uma prova de conceito com uma startup, uma nova tecnologia, se tu não fizer um preparo antes, a tendência de tu matar essa prova de conceito é enorme. Então, muitas vezes, quando a gente olha para formações de líderes ou dentro das empresas dos senhores, o que eu particularmente recomendo, gaste um pouquinho mais no planejamento de tempo, né? Gaste um pouquinho mais de tempo no planejamento e de esforço, para você executar em menor tempo com maior qualidade. Então, planeje mais, prepare mais e execute em menor tempo e com uma assertividade e qualidade maior. E quanto mais cedo esse usuário estiver inserido nessa jornada de aprendizagem, desde o kickoff dos projetos de inovação, mais rápido ele vai assimilar, ele vai entender a importância da nova tecnologia sendo implantada. Obrigado, Suelen. Bom, a gente tem mais 5 minutos. Vamos passar rapidamente aqui as iniciativas, pode ser? E aí a gente já abre para perguntas rapidamente. Pode. Bom, essa foto é uma foto do Clamed Health Center. É uma flagship store do grupo que a gente tem em Joinville, dentro do Ágora Tech Park. É uma dos projetos âncora do Ágora Health, junto com o Sadala Smart, do grupo Opt, onde a gente propôs reinventar um pouco o conceito de farmácia, olhando para algumas premissas de futuro, né? Então, a loja ela foi desenhada em 3 espaços, sendo que o espaço inicial de entrada é um espaço voltado para experimentação, é um espaço voltado mais para o shopper, para o varejista, e buscando o máximo possível de autosserviço. Então, ali a gente tem tecnologias de self-checkout, a gente tem gôndolas infinitas para você fazer compras pelo e-commerce dentro da loja. A gente testa projetos de out of home, que é a parte de mídia indoor dentro da loja.
tem parcerias com startups, a gente tem um teste de acuidade visual da Verai, que é uma startup que roda um POC dentro da loja, além de outras tecnologias. Então, essa parte inicial da loja é bastante focado no desenvolvimento de tecnologias. Inclusive, tem uma Alexa que te atende, que acha os produtos na loja para você, então fica o convite para todo mundo ir visitar. Na parte de trás da loja, a gente tem um conceito de atendimento mais humanizado. Em vez de ter um balcão, a gente tem mesas para sentar, para o farmacêutico atender os pacientes. Então, por mais que a gente tenha uma parte da frente voltada à tecnologia e agilidade, a gente entende que a farmácia tem um papel essencial no atendimento humanizado. Então, o fundo da loja é voltado para a parte de hub de saúde, onde a gente também testa testes laboratoriais rápidos. A gente fez até alguns projetos relacionados à parte de telemedicina e teleinterconsulta. Hoje é o nosso hub de inovação e ele está aberto para a comunidade, para visitas, para a gente sentar e conversar. É um convite da Clamed ao ecossistema a se conectar. Fica dentro do Agora Tech Park e fica aberto no horário comercial para quem quiser estar lá e nos visitar. Faz parte do nosso programa de inovação aberta e quem quiser se conectar com a gente pode, inclusive, conversar com o Estevão. Estevão pode estar na plateia. Quem é responsável hoje por fazer todas as nossas conexões com o ecossistema. Tá bom, pessoal? Obrigado, Diego. Suelen. Essa é uma foto da Smart Clinic, a primeira clínica inteligente de oftalmologia do Brasil. Sadala Smart é uma das nossas marcas, é um espaço onde a gente consegue também testar as soluções. E anexo a esse espaço tem o OptLab, que é um verdadeiro laboratório de pesquisa e inovação, onde a gente também consegue trazer esse paciente que recém fez a sua consulta num fluxo totalmente otimizado, né, e totalmente pensado numa experiência do paciente, para que a gente consiga resgatá-lo e entender o que ele quais foram as percepções dele da jornada e tal, e é onde a gente consegue também trazer outros times, como nossos colegas também, para a gente co-criar as soluções juntos no espaço anexo. É uma clínica, está localizada fisicamente em Joinville, mas a gente não se limita à localização física. Todas as nossas soluções elas são testadas dependendo muito da realidade regional, da realidade local. Algumas a gente testa aqui, algumas a gente testa em São Paulo, na nossa segunda clínica inteligente, que a gente tem também. E outras a gente testa em outras regiões do país, onde, né, de acordo com, enfim, de acordo com cada projeto. A gente também convida que vocês conheçam, em Joinville, é pertinho daqui. Sintam-se super à vontade para conhecer a clínica inteligente da Sadala Smart. Rapidamente falando aqui, então, também dentro do Agora Tech Park, o Hospital Dona Helena é o primeiro hospital que tem 2 unidades de inovação, uma dentro do Agora Tech Park e uma dentro do próprio hospital. Aqui é um dos espaços de inovação. Fica aqui o convite para quem queira conhecer e entender um pouco mais sobre o que o Inovadona traz de oportunidades, seja na aceleração de startups, campo de atuação para execução de MVPs e provas de conceito, aceleração. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. A gente pegou uma startup no Summit de Florianópolis do ano passado, levamos ela para o Dona Helena, ela ficou 2 meses em prova de conceito dentro da Dona Helena, pivotou, criou um produto B2B e agora está em escala e tem uma projeção de atuação junto ao PROAD SUS, o Ministério da Saúde. Então, fomentada pelo Hospital Dona Helena, acelerada pelo fundo de investimentos que nós temos junto à Bossa Nova. Então, esse é um dos exemplos que as startups e os investidores podem estarem junto conosco, junto à Inovadona e junto ao Agora Health também. Rapidamente, o nosso espaço ele não fica dentro do Agora, apesar de a gente ter essa conexão forte com o Agora, a gente fica na nossa sede,
mas basicamente tem um espaço para cocriação, para a parte de design thinking, para trazer a área de negócio, trazer as soluções para esse espaço, tirando o usuário, tirando da sua área de atuação diária, para assim ter um momento mais cocriativo. Só uma foto ilustrando um pouquinho dos nossos momentos que a gente tem trabalhado aí no Estado e com as singulares, as Unimedes. Obrigado, Jean. Finalizando, aqui a gente quis trazer um pouquinho de tendências que estão transformando o mundo da saúde. Algumas dessas tendências aqui a gente falou um pouquinho nos painéis e nos temas, né? Mas cabe a gente resgatar aqui. E fica o convite para as pessoas estudarem e quiserem aprofundar um pouquinho mais, mas a gente está falando de mudanças demográficas, né? E saúde, empoderamento cada vez mais do consumidor, principalmente quem acessa o Dr. Google, o Dr. ChatGPT, chega lá no hospital, chega na clínica só querendo a receita, não quer mais a consulta. Pressão nos preços, né? Então cada vez mais a concorrência aumentando, o custo, a necessidade da eficiência, a inovação, tecnologia e Big Data. Então a gente fala fortemente aqui de dados, que também é um dos propósitos do Agora Health. As descobertas científicas, e aqui eu acho que cabe um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre Santa Catarina como um todo, o Ademar aqui presente. Fica aqui também o convite para a gente começar a pensar em pesquisa clínica em Santa Catarina. Santa Catarina, ela ainda não tem a representatividade que ela deve ter na pesquisa clínica. Diferente de outros polos, como São Paulo, Rio Grande do Sul, eu acho que cabe a gente fomentar um pouquinho mais nessa linha. E a mudança, né, para especialidades e a disrupção da cadeia de valor. Então fica aqui o convite aos presentes a discorrer e a entender um pouco, se quiser entender um pouquinho mais do que saúde, essa é a proposta desse grupo em relação ao que nós conversamos hoje e falamos sobre o Agora Health. Aqui um pedido, né, que a gente, um pedido do diretor do Agora Tech Park. Nos dias 7 e 8 de novembro haverá a Expo Inovação, que é um grande encontro de inovação do norte de Santa Catarina. Fica aqui o convite. Aqui tem um QR Code com um percentual de desconto para quem quiser participar, os ingressos. Fiquem à vontade. Mais uma vez, já passo a palavra aos meus colegas aqui. Mais uma vez, muito obrigado em nome do Hospital Dona Helena, em nome do Agora Health, o ecossistema de inovação. A gente agradece. Ademar, mais uma vez, super obrigado pelo convite. Esperamos estar aqui o ano que vem novamente. E parabéns pelo evento. Pessoal, em nome dos Elabs, em nome do Grupo Unimed Santa Catarina, do Sistema Unimed Catarinense, obrigado pela oportunidade. Parabéns à CM por mais uma edição. Parabéns, doutor Ademar, por toda a orquestração. Eu sei que tem toda uma responsabilidade, um desafio em fazer eventos como esse. E da importância de estarmos aqui discutindo sobre inovação, discutindo sobre saúde, sobre o futuro da saúde como um todo. Obrigado e fico à disposição, hein? Obrigada, Ademar, pelo convite. Parabéns pela organização do evento, né? O time que está trabalhando aqui também. Então, estou super de parabéns. Bom, a gente buscou trazer aqui um pouco da contextualização do grupo, o propósito, mas também a gente buscou trazer um pouco dos projetos, justamente para tangir, né, e mostrar um pouco do que está sendo feito na prática, né? Então, fica novamente o convite e muito obrigado pelo convite e pela participação. Nós agradecemos também ao Diego, ao Jander, ao Jean e à Suelen. Muito obrigado pela belíssima exposição.